bom dia, doutora. Também tem doutorado em saúde da criança e adolescente, também pela UFPR, né? E a médica atua na área de pesquisa em transplantes de células-tronco, em anemia de Fanconi, imunodeficiências primárias e secundárias, leucemias agudas também, né, doutora? E é atual chefe do serviço de transplante de medula óssea do Hospital Pequeno Príncipe, com muita experiência em hematologia. Doutora Carmen, é um momento de celebração, né? Já são 10 anos e mesmo com a pandemia, vocês não pararam aí, né? Bom dia. Bom dia, pessoal. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês, ainda mais para poder falar sobre esse momento tão importante que o Pequeno Príncipe está vivendo agora, que é a celebração de 10 anos de transplante de células-tronco hematopoiéticas em pacientes pediátricos, que isso também é uma coisa muito bonita. E eu quero saber um pouquinho da sua história, né? A sua história como médica, ela coincide, caminha lado a lado também com a história do Pequeno Príncipe, né? Quero saber como que a senhora entrou ainda justamente nessa área de transplante, doutora. Me conta um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória como médica. Eu me formei, né, pela Universidade Federal do Paraná em 1988, aí fiz a minha residência, fiz uma residência também em hematologia e oncologia e depois em transplante. Fiz algumas especializações aí, primeiro algum tempo no St. Jude, né, lá nos Estados Unidos, depois fui para Minneapolis, depois fui para a Universidade da Duke, sempre tentando aprender um pouco mais sobre o transplante nessas crianças muito pequenininhas, porque esse é um mundo muito especial. Né? A gente sempre brinca que o paciente pediátrico não é um adulto em miniatura, ele tem as suas características próprias. A partir daí eu fiz toda uma formação acadêmica mesmo dentro da Universidade Federal do Paraná e em 2013 eu recebi o convite para poder iniciar o transplante que a gente chama de transplante halogênico, aquele que a gente pega a medula de um doador e infunde no paciente. Então, a partir de 2013 eu entrei no Pequeno Príncipe. A história do Pequeno Príncipe mesmo é muito interessante, né? Porque apesar de que foi a Universidade Federal do Paraná que iniciou o transplante no Brasil, em 1979, no Pequeno Príncipe foi um dos primeiros hospitais oncológicos do país. Então, a gente tem uma história de oncologia pediátrica, que é o tratamento do câncer nas crianças, de mais de 50 anos. E, a partir daí, eles sentiram essa necessidade muito grande de que os pacientes do Pequeno Príncipe pudessem também ter um lugar onde eles pudessem ser transplantados, já que a fila de espera do SUS para um transplante é muito grande. E isso foi assim que motivou, né, a criação do Centro de Transplante, primeiro em 2011, com o Dr. Eurípides, e aí com a minha entrada em 2013 no serviço. E, doutora Carmen, o serviço de transplante do Hospital Pequeno Príncipe, ele não deve nada ao serviço que é desempenhado em qualquer parte do mundo, nos centros mais modernos de medicina. Inclusive, vocês têm uma estrutura de profissionais, uma estrutura de laboratório, que ela é fantástica, né? É uma referência hoje. Queria que a senhora comentasse a respeito desse nível de excelência que o Hospital Pequeno Príncipe conquistou, claro, com muito trabalho e muito investimento. Sim, isso. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente está aparecendo aqui como a pontinha do iceberg. Doutora Carmen é a chefe do serviço de transplante. Sou chefe coisa nenhuma nesse sentido, né? Nós somos todos iguais perante a nossa equipe. E principalmente pelo valor que cada equipe tem dentro do Hospital Pequeno Príncipe é que a gente se torna grande. Então a gente é formado de inúmeras equipes super especializadas onde essa criança, e principalmente aí os bebês que a gente transplanta com essas doenças genéticas raras, e também com a parte das leucemias agudas, né, nessas crianças pequenininhas, você precisa de toda essa estrutura. Então, estrutura de UTI, estrutura da infectologia, nutrição, são inúmeras, né, especialidades que a gente tem, e que na hora que uma criança precisa desse atendimento, ela não busca em nenhum outro lugar. O Pequeno Príncipe também pode realizar qualquer tipo de transplante. Então, a gente realiza transplante da pessoa para pessoa mesmo, que a gente chama de transplante autólogo. A gente realiza transplante utilizando outros tipos de doadores. A gente utiliza, por exemplo, os pais, quando eles são metade compatíveis. A gente utiliza doadores de fora, tanto do Brasil como do mundo. E a gente também faz transplante com aquelas células maravilhosas que são as células do sangue de cordão umbilical. Então é isso mesmo, mas ainda temos um futuro grande pela frente, muitas coisas para conquistar. E é isso que a gente sempre visa no Pequeno Príncipe. A gente atingiu um patamar e a gente vai lá, vai buscando o nosso sonho, vai sendo cada vez maior.
E doutora, a senhora falou aí da célula do cordão umbilical, né? Como hematologista, como pesquisadora, doutora, a senhora se dedica bastante ao estudo e aplicação dessas células tronco nos transplantes de doenças raras e doenças genéticas também, em crianças bem pequenininhas. Queria entender um pouquinho como que é esse uso das células do cordão umbilical no tratamento e os resultados que vocês têm obtido no hospital. É muito interessante isso, porque só para você ter uma ideia, o Brasil tem o terceiro maior registro de doadores voluntários do mundo. Nós somos um povo muito altruísta nesse sentido. A gente às vezes esquece de dizer quantas coisas boas o nosso povo tem. E é muito importante a gente dizer isso para todo mundo. Imagina, tem mais de 5 milhões de doadores voluntários dentro desse registro nacional que se chama REDOME. O Registro Nacional também tem 13 bancos públicos de cordão umbilical no país. E apesar de que, é claro, o transplante utilizando as células de cordão umbilical diminuiu muito nos últimos anos, já que a gente consegue utilizar as células de doadores, né, parcialmente compatíveis, a gente tem usado menos o cordão umbilical. Mas ele ainda é muito importante, principalmente nas doenças genéticas, onde muitas vezes os pais também herdam essa alteração genética e a gente não pode utilizá-los como doador. E aí que entra o transplante de sangue de cordão umbilical. No começo, esse transplante tinha muitas complicações, mais rejeição, e isso prejudicava que a gente conseguisse utilizar essa fonte de maneira adequada. Mais recentemente, aí, em algumas dessas doenças raras, como, por exemplo, as leucodistrofias, mucopolissacaridoses, que são todas doenças que não é qualquer pessoa que quer, qualquer serviço que quer transplantar. Essa é uma fonte de células muito importante. E à medida que a gente consegue fazer outros tipos de quimioterapia, a gente começou a diminuir a rejeição nesses transplantes também. Então, é uma fonte de células que você imagina, é jogada fora na hora que a criança nasce, né? Não se utiliza para nada, não existe risco para o doador, né? O doador não precisa ir para o centro cirúrgico, não tem que coletar células. Essa é uma célula que seria jogada fora e que você usa para salvar a vida de outra pessoa. E como que é esse processo de armazenagem do cordão umbilical hoje aqui no Brasil, doutora? Como que isso funciona? Onde que isso é feito? Existe uma estimativa de custo já? A gente ouve falar também sobre o dente de leite. Isso tem sido usado atualmente? Não na nossa área, né? Então, todas essas... Essa é uma pergunta bem importante que você fez, porque muitas pessoas têm dúvida em relação ao que as células tronco podem fazer. Quando a gente trabalha com transplante na hematologia e no transplante aí de medula óssea, lembra que a gente está trabalhando com uma célula que já foi comprometida com toda uma linhagem de sangue. Então, a única coisa que essas células que a gente usa pode fazer é fazer de novo a fábrica de sangue da pessoa funcionar. Então, a gente não utiliza outros tipos de células-tronco, como existem várias pesquisas no mundo com isso. Então, o sangue de cordão umbilical, na hora que o bebê nasce, ele é armazenado, por exemplo, o neném nasce, aí corta, pinça o cordão umbilical, esse cordão é ordenhado, né? O bebê vai lá para o cantinho dele sem nenhum problema, o cordão é ordenhado, depois os vasos da placenta são puncionados para conseguir tirar todo esse material. A gente geralmente consegue juntar aí uns 100, 120 ml de sangue, né, desse cordão. Aí esse cordão é processado, armazenado e congelado nesses bancos de sangue de cordão umbilical. No Brasil existem 13 bancos públicos. É muito importante dizer que o armazenamento no banco público pode ter um pouco mais de qualidade do que às vezes a gente tem nos bancos privados. Existem bancos privados muito bons, mas o banco de sangue de cordão umbilical público, esse é um banco que segue também todas os requisitos internacionais. E aí esse sanguinho fica ali, né? Geralmente fica numa bolsinha que depois de processado, imagina só que coisa mais linda, tem 25, 30 ml naquela bolsinha. E ela pode salvar a vida de outra pessoa porque ela contém as células que vão se proliferar, vão fornecer toda aquela, às vezes a enzima que está faltando para aquela criança que tem uma doença genética grave. E você dando uma célula-tronco do sangue, ela consegue atravessar a barreira que vai entre o sangue e o cérebro, consegue chegar lá no cérebro, se transformar numa célula linda chamada micróglia. Essa célula libera a enzima que está faltando, ela é captada por aquelas células do cérebro que são doentes
E você imagina que às vezes você tem uma doença neurológica que pode ser curada com um transplante de medula óssea e ninguém consegue entender por quê. Mas é assim que funciona. Essas células todas se conversam e se combinam e conseguem, às vezes, tirar uma criança que estaria aí em estado vegetativo 5, 6 anos depois do diagnóstico da sua doença, essa criança se torna um adulto, um cidadão totalmente normal. Não são para todas as doenças, é claro, mas existem algumas doenças que a gente também tem muita experiência aqui no Pequeno Príncipe e que a gente pode curar com transplante de medula óssea. E tudo pelo SUS. Então, a gente não está falando aqui de uma coisa que você precisa ter e que você só tem acesso se você tiver dinheiro. Não, isso é uma portaria que existe no SUS, principalmente para o tratamento aí da mucopolissacaridose e da adrenoleucodistrofia. Que são doenças que o Hospital Pequeno Príncipe atende, né? Atende. Que maravilha! Até o Sobonha está comentando aqui que trabalho maravilhoso, parabéns para a senhora e todos os profissionais envolvidos. É uma equipe bastante grande, bastante completa mesmo, né? A Fê Underline ML comenta aí, profissional maravilhosa. É fantástico, né? Essa pesquisa envolvendo as células-tronco, que vem ali daquele sangue do cordão umbilical, que é possível armazenar isso, né? Para que outras pessoas venham usar e buscar aí a cura definitiva para doenças, como a senhora comentou, que poderiam ser uma sentença de morte ou uma sentença de um estado vegetativo. Isso é fantástico. E é incrível também como o Hospital Pequeno Príncipe trata bebês, né? A maioria aí, acho que uma grande parcela dos pacientes são de bebês, de crianças com menos de 3 anos, né? Que podem levar vidas normais. Isso é uma coisa bem importante, porque quando você transplanta uma criança mais velha, 10, 11, 12 anos de idade, ela parece muito com um adulto nesse sentido, né? Você tem que cuidar da parte da puberdade e de algumas outras complicações, mas é muito diferente do tratamento que exige um bebê que vai ser transplantado. Você imagina, assim, a gente agora, né, tá batalhando muito pela triagem neonatal das crianças que têm imunodeficiências congênitas. Aqui no Pequeno Príncipe nós temos uma equipe liderada por uma profissional excepcional, que é a doutora Carolina Prando, muito batalhadora em relação a colocar essa triagem neonatal das imunodeficiências no Brasil. Lembrando, por exemplo, que nos Estados Unidos, todos os estados já fazem a triagem neonatal. A gente fala para as pessoas lembrarem do tipo da doença, que é aquele bebê da bolha, né? Aquele neném que nasceu e que viveu até uma idade de 12, 13 anos dentro de uma bolha. Esses bebês, quando fazem um diagnóstico precoce, como a gente tem vários transplantados aí no Pequeno Príncipe, você consegue fazer o diagnóstico e transplantar esse bebê com 2, 3 meses de vida no máximo, evitando que ele pegue várias infecções graves e que já chegue para a gente transplantar num estado muito avançado com várias complicações. Eu queria só fazer um comentário com você, que você falou sobre o sangue de cordão umbilical. Então, acho que para quem está escutando, é muito legal se as pessoas souberem que existem 3 grandes fontes de célula-tronco hematopoéticas, como a gente chama, né? Que são essas células-tronco que a gente usa para o transplante. Uma delas é o sangue de cordão umbilical. A outra está dentro da nossa fábrica de sangue, que é a medula óssea, que muita gente confunde com a medula espinhal, mas não é não. A medula óssea é o tutano do osso, aquele que a gente encontra na nossa bacia. E a gente só consegue coletar se a gente faz anestesia e faz várias punções. Esse é o tipo de transplante mais comum até do que da medula óssea. E também para alguns pacientes, para alguns doadores que ou não querem ou não podem doar a medula óssea, a gente pode coletar as células-tronco do braço, do sangue periférico também. Então, são 3 lugares que a gente acha essas células-tronco: na medula óssea, no sangue periférico ou no sangue de cordão umbilical. E com essas 3 fontes, a gente transplanta todas as crianças que a gente quiser no mundo, porque algumas podem usar um doador da família, outras não podem por causa da doença genética. Alguns podem usar a célula da medula, outros vão usar a célula do cordão. E hoje em dia, como a gente tem como tipar, não existe mais uma criança que não tem um doador. Isso não é uma coisa magnífica? Quando eu comecei, todo mundo tinha que ter um irmão compatível. Se não tivesse um irmão compatível, que só está aí, 25% das pessoas na família vão ter um irmão compatível. Então, ficava 75% das pessoas sem ter nenhuma chance de realizar o transplante. E nesses aí 30 anos, né, que eu estou dentro dessa área,
você vê essa revolução. Você agora, uma criança que chega, se ela não tiver um doador na família, ou se ela não puder usar um doador na família, a gente vai para os bancos nacionais. Se não tiver no Banco Nacional, a gente vai no Banco Internacional. Se não tiver em nenhum desses lugares, a gente utiliza os pais ou irmãos que são parcialmente compatíveis. Ou seja, ninguém mais hoje em dia não tem um doador. Você tem um doador quando sabe procurar em qualquer lugar do mundo. E aí a gente tem outra pessoa da equipe maravilhosa também. Então nós temos uma coordenadora de busca que faz toda essa busca de doador para a gente. O que faz com que a nossa equipe tenha toda essa agilidade, porque a gente pensa assim, não, todo mundo, né, tem um doador. A gente só tem um doador, e principalmente no Brasil, porque as pessoas continuam se oferecendo para doar a medula óssea. Porque, na verdade, quando você é um doador, você tem que ter entre 18 e 50, 55 anos de idade, tem que estar em boa saúde. Você só vai num lugar, por exemplo, como a Emipar, e você diz que você quer ser um doador de medula óssea. Ninguém vai tirar a tua medula na hora. Vai tirar só uma quantidade de sangue, vai fazer essa coisa linda chamada exame de histocompatibilidade para saber se você quais são os numerozinhos que você tem e vai deixar isso num banco. Claro que a responsabilidade de uma pessoa que quer ser doadora é muito importante, porque se ela mudar de endereço, por exemplo, ela precisa comunicar. Às vezes tem uma família que está aí desesperada, tentando achar um doador, e aí você vai lá, acha o nome da pessoa no registro, mas não consegue localizar essa pessoa. Imagina só a frustração. E por que ainda é muito importante a gente tentar se cadastrar as pessoas que têm essa faixa etária e que estão bem saudáveis? Porque no nosso país ele é muito miscigenado. Então a gente tem uma mistura muito grande de raças. E quando a gente tenta encontrar um doador nos bancos internacionais, é claro que isso tudo é genético. Então o que vai acontecer? Puxa vida, se a gente tem uma mistura de raças tão grande aqui no nosso país, como é que a gente vai achar um doador na Ásia, nos Estados Unidos, né, ou até mesmo na Europa? Por isso que a gente precisa dos nossos doadores. Mas mesmo assim, as pessoas da raça negra, os índios, eles ainda têm uma representação mínima mesmo dentro do nosso registro. Então é muito importante que as minorias étnicas sejam representadas adequadamente nos registros. Ou a gente não tem como encontrar doador para essas pessoas. Não tem problema, não precisa ficar desesperado. Se a gente não encontrar um doador nos bancos nacionais ou internacionais, lembra que em muitas situações a gente consegue utilizar o sangue, a medula ou o sangue de doadores dentro da própria família. Até tios, primos, a gente pode encontrar como doador. Que maravilha. A Edna até comenta, né, se existe algum risco em ser doador, um risco nessa punção, né? Como que é para o doador, né? Porque às vezes as pessoas têm medo, né? Porque é um tipo de cirurgia também, isso dói, né? Qual que é o risco? Eu sempre falo, né, que você sabe que até hoje, quando eu vejo uma infusão de uma medula ou até mesmo descongelamento de um cordão e estou lá naquele dia que a gente chama de dia zero, que é o dia que começa a nova vida para aquela criança, e eu sempre me emociono. Não tem jeito. Eu sempre fico pensando, meu Deus do céu, que aquela pessoa nem sabe, às vezes, assim, a maravilha que ela está fazendo naquele momento. Mas todo doador doa um pouco do tempo da sua vida. Então, a pessoa que doa, às vezes ela é chamada para poder fazer um exame, às vezes ela tem que viajar para um outro lugar onde possa ser coletada a medula óssea. Se ela doa a célula-tronco do sangue periférico, ela tem que tomar geralmente algumas injeções antes do subcutâneo mesmo para estimular a produção dessas células-tronco. Ela vai para o banco de sangue, ela tem que ter acesso venoso, ou seja, ela tem que ter veia boa, ela tem que ter um peso adequado também, né? Como para qualquer doador de sangue. E as células são coletadas no banco de sangue quando elas são do sangue periférico. É mais fácil o procedimento, mas também não é uma coisa absolutamente, completamente isenta de risco, né? Já que a pessoa também tem que tomar algumas medicações antes. Geralmente o tempo que a gente precisa que essa pessoa se disponha é aí em torno de uma semana, 15 dias, né? Não que ela tenha que ficar lá direto, mas que ela tenha que tomar remédio, fazer exames para saber se está tudo bem. Já o doador de medula óssea, não. O doador de medula óssea ele é um procedimento cirúrgico, ele precisa ser internado no hospital, feito uma anestesia, que geralmente é aquela anestesia que até as mulheres grávidas hoje em dia, né, têm na hora de parir, que é uma anestesia peridural. É uma anestesia, apesar do risco ser mínimo, sempre existe, né,
um risco para o doador. Nunca tivemos até hoje, né, com mais de 3.000 transplantes realizados aqui mais de 4.000 transplantes realizados aqui no Paraná, nunca tivemos nenhuma complicação com o doador. Mas existe, e a pessoa a gente fura, na verdade, uma cirurgia muito interessante, porque a gente usa umas agulhas para entrar na bacia da pessoa. E essa faz algumas punções e retira a quantidade das células que a gente quer. A pessoa pode ter dor no local da punção por até uma semana, mas eu digo para vocês, com toda a minha experiência, gente, é uma dor e é um risco mínimo comparado ao que vocês podem fazer para salvar a vida de uma outra pessoa. A gente está com a Vicky aqui, que ela está bastante emocionada, então, em rever a doutora Carmen, né? Ela conta que é a mãe da Vitória Rafaela. Ela estuda e fez o transplante de medula óssea no hospital de Curitiba em 2013. Hoje ela conta aí que a filha dela está bem, e é o tema de todas as conversas aí entre amigos, entre conhecidos da Vicky. Vicky, muito obrigada, né? O Manu também comenta aqui, doutora Carmen, maravilhosa, profissional sem igual. Então, para a gente finalizar aqui nossa entrevista, doutora, queria que a senhora deixasse essa mensagem, reforçasse, né, a importância das pessoas manifestarem interesse em serem doadoras, né, os principais caminhos aí, e justamente, né, pensar que vai salvar uma vida, às vezes passar ali um pouquinho uma dor local, né, às vezes uma dor aí que a gente passa quando corta um dedo, né, na cozinha, mas isso vai ter um retorno, né, um ser humano depende disso para sobreviver ou para viver com qualidade, né? Então, isso mesmo, né? Queria só deixar essa mensagem de que eu sou apenas assim uma pessoa que está transmitindo essa informação para vocês. Que nem ninguém, nenhum de nós dentro do Hospital de Clínicas é nada se a gente não trabalhar em equipe. E que esses 10 anos significaram bem isso, né? O prazer que a gente tem de trabalhar em equipe para salvar a vida dessas crianças também. Então, a capacidade do hospital, o apoio da direção, o apoio da equipe, a gente só trabalha, a gente só faz as coisas bem feitas porque a gente é rodeado de gente que também é muito competente. Então, obrigada pela oportunidade, me chamem sempre aí, tenho muito prazer em falar um pouquinho mais sobre essas doenças e o que a gente pode fazer para ajudar essas crianças. Muito legal. E a Vicky está testemunhando aí que a filha dela, né, que fez o transplante em 2013, vai completar 15 anos no mês que vem. Ela está dizendo aí, como mãe que te ama, a doutora Carmen Bonfim. E a gente agradece muito pelo trabalho da senhora e de toda a equipe, né? De toda essa equipe do Hospital Pequeno Príncipe. Vocês têm feito muita diferença na vida, né, de milhares de famílias, não só aqui do Paraná, né? O hospital atende do país todo, né? Muito obrigada, doutora, e até a próxima. Um ótimo trabalho. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Vou pedir aí